falar com vocês hoje sobre um tema, dar uma breve continuidade aí ao tema Plenamente Curados, que nós estudamos aí durante 5 domingos. E eu queria continuar com vocês falando sobre emocionalmente sadios. Amém? Nós somos, em Jesus, pessoas que têm emoções sadias. A nossa mente é a mente de Cristo. Nós somos saudáveis nele completamente. Foi uma obra completa. Amém, gente? E aí eu queria falar com você, mais uma vez, o nosso texto base, que nós usamos durante todos esses domingos, falando sobre cura. E eu queria ler novamente com você ele, Isaías 53, 4, 5, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Ele fez uma obra completa. Você pode declarar comigo essa confissão de fé? Em Cristo, eu tenho saúde plena. Em meu espírito, em minha alma e em meu corpo. Amém? Foi uma obra completa. Ele religou o nosso espírito com Deus, e ele também curou a nossa alma por completo. E nós temos saúde completa em nosso corpo físico. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Foi um ciclo completo. Jesus não fez a obra dele pela metade. Foi algo completo para mim e para você. Amém? E por isso nós podemos declarar isso com fé. Mas hoje eu queria me deter um pouquinho sobre a questão da saúde na nossa alma. Algo que às vezes a gente acha que não é nada demais. Todo mundo passa por essa dificuldade. Todo mundo tem dificuldades nas suas emoções, é algo normal. E eu vim aqui nessa noite falar que Jesus quer que você tenha emoções saudáveis nele. Que você seja curado também na sua alma, nas suas emoções. Que você seja uma pessoa completamente equilibrada em Jesus, estável e seguro nele. Amém, queridos? E aí eu queria falar para você que quando Jesus, naquela cruz, fez uma obra consumada e completa, ele incluía você e a sua alma também. Você é completamente curado. A alma é sede das nossas emoções, é a sede do nosso intelecto, é a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e facilmente a nossa alma tende a olhar para as circunstâncias. Facilmente nós olhamos para o que está ao nosso redor. A nossa alma tende a fazer isso. Mas eu quero te dizer que Jesus é a solução para todo e qualquer problema que a alma possa detectar. Ele é a nossa solução. Ele é a resposta para tudo o que a gente precisa. Você pode descansar e confiar de que Ele já fez para você uma cura completa. Amém? Na sua alma. Olha só o que diz Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Esse texto fala, antes da crucificação de Jesus, ele foi até o jardim do Getsêmani. E ali ele estava tão angustiado e tão atormentado, que ele foi orar e ele suou sangue. E eu quero te dizer que naquele lugar, ele estava lembrando de mim e de você. E ele estava nos substituindo, fazendo uma obra completa. Agonia, queridos, como diz nesse texto, quer dizer sentimento de angústia, sofrimento, aflição, estado de ansiedade, inquietação, perturbação, tormento. Tudo isso Jesus estava passando naquele momento em que ele suou sangue. E quantos de nós vivemos em agonia hoje em dia? Quantos dos queridos que nós conhecemos vivem momentos de tormento, de desespero,
de aflição, de angústia, de ansiedade, eu quero lembrar para você ou para aqueles que você conhece, de que Jesus, Ele já nos redimiu dessa situação. E hoje nós temos vida plena, abundante nele. Amém, queridos? Olha que interessante, o Evangelho de Lucas é o único evangelho que cita que Jesus suou sangue. E Lucas, ele era um médico, ele sabia bem o que ele estava falando. E aí eu fui pesquisar, fui olhar sobre isso, né, sobre suar sangue. E eu descobri que é algo que acontece ainda. Mas é algo muito raro, é raríssimo acontecer essa situação. E aí, dentro dos estudos que eu estava olhando, que eu estava investigando, lá falava, né, qual o nome dessa doença, do que acontece com as pessoas que entram nessa situação de suar sangue, né? E diz assim que é chamado de hematidrose. O nome é até difícil, hematidrose. E aí eu continuei lendo para saber, e fala que é uma condição raríssima, e que acontece com pessoas com cargas emocionais gravíssimas e um estresse muito grande. E eu, nossa, para uma pessoa realmente suar sangue é porque ela está vivendo aquela situação de forma bem profunda. E pasmem, nessas leituras que eu fiz, fala que é algo muito raríssimo, muito raro mesmo, e que dentre as pessoas, né, que passam por isso, existem crianças que estão passando por essa situação de deixa eu até ler aqui, hematidrose. Crianças passando por essa situação. Crianças com uma carga emocional gravíssima, crianças que não estão conseguindo lidar com o estresse, com o tormento, com a agonia. E eu fiquei, meu Deus do céu, como assim uma criança passa por algo desse tipo? Mas acontece, gente, é raro, mas acontece. E aí eu quero falar para você que Jesus já fez naquela cruz tudo o que ele precisava fazer para que hoje nós fôssemos pessoas saudáveis na nossa alma e que não precisássemos passar por tormento e por estresse desse nível e nem de nível nenhum, porque a obra dele foi completa. E por isso hoje, ao final do culto, nós vamos chamar as nossas crianças aqui. E nós vamos ministrar sobre a vida delas. E o espírito delas está pronto para ser ministrado, para receber Jesus, para ser alcançada, para ser batizada com o Espírito Santo. Elas estão prontas hoje. E as nossas crianças vão fazer diferença aí fora. Elas vão virar para os amiguinhos e falar assim: olha, você não precisa sofrer com isso não, porque Jesus já te salvou, Jesus já te resgatou. Nós não aceitamos crianças que estejam vivendo atormentadas, com depressão, deprimidas, tristeza. Nós não aceitamos isso, elas foram resgatadas por Jesus, assim como eu e você. E tem muito adulto que também está sofrendo com essas questões de alma, com essas emoções. E hoje nós vamos viver o sobrenatural de Deus neste lugar. Eu creio nisso. Eu estou com uma alta expectativa no meu coração de que Deus vai liberar uma cura de transformação hoje em nossa alma, para que a gente viva a realidade daquilo que Ele já fez por mim e por você. Amém, queridos? Nós fomos redimidos por Ele. A nossa alma foi redimida por Ele, nós fomos alcançados completamente por Jesus, e Ele não quer que a gente viva pela metade, Ele quer que a gente viva de forma plena e completa, porque Ele nos deu o Zoe, a vida do próprio Deus. Amém, queridos? E esse texto de Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E que paz é essa? Que paz é essa, gente, que estava ali, que Jesus conquistou para nós, que trouxe sobre Ele castigo? Essa paz é a paz do próprio Jesus. Olha o que diz João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus deixou a própria paz dele para mim e para você. Hoje,
Você não precisa orar pedindo paz. A paz já está dentro de você. Você tem o fruto do Espírito que habita dentro de você. Você só precisa manifestar aquilo que Jesus já te deu. Ele deu a própria paz dele, para que você hoje vivesse em paz também. Amém, queridos? Não é uma paz, uma simples paz, é uma paz completa. É uma paz plena. Olha o que diz Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Hoje nós podemos andar em ação de graça ao nosso Pai pelo aquilo que Ele já fez por nós. Nós podemos orar, nós podemos suplicar, nós podemos agradecer. E eu quero te dizer que essa paz, que ninguém entende, que as pessoas ao seu redor falam, como você tem paz nessa situação? Eu quero te falar, não é sua, é a paz de Jesus dentro de você. Por isso você consegue lidar com as circunstâncias difíceis, com as questões problemáticas que às vezes surgem, com esse mundo caótico, porque você tem a paz que excede todo entendimento. Você pode crer nisso, você pode confiar nisso, você pode declarar isso em todo o tempo. Você já tem essa paz dentro de você. Mesmo que você olhe para mim e fale, mas eu não vejo. A gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive pelo aquilo que a gente sabe que é a verdade, que é a palavra. Eu vivo pelo que eu creio. Amém? Então, pela fé eu falo, eu tenho sim a paz que excede todo entendimento. Quando a minha alma começa a querer se agitar, a ficar inquieta, eu falo para ela, alma, stop, para aí, fica quietinha aí, porque quem manda aqui é o Espírito. E o Espírito, ele é fortificado quando a gente se alimenta com a palavra da verdade. E hoje, todos nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra da verdade. Então, a alma tem que se aquietar. Ela tem que se colocar no lugar dela e se render à verdade da palavra. Amém, queridos? É isso que nós vivemos. Essa paz é shalom. Quantas vezes a gente fala assim, shalom, a paz, paz do Senhor. Não é uma simples paz. Paz é shalom. E shalom é algo completo. Shalom quer dizer paz por dentro, paz por fora, prosperidade, família abençoada, cura, vida abundante. Isso tudo está incluso na palavra paz, na palavra shalom. E esse shalom de Deus está dentro de você. Então você tem sim paz por dentro e paz por fora. Quando o caos está armado, você tem a paz dentro de você. Eu tenho a paz de Deus em meio à guerra. Quando o caos está instalado, você tem a paz por fora, porque você consegue trazer paz ao ambiente, porque você é cheia de paz, você é cheio de paz. Você tem prosperidade em Jesus, você tem família abençoada, você tem cura no seu corpo físico e na sua alma, na sua mente, você tem vida abundante, você tem shalom. Amém, querido? Você pode falar com a pessoa que está do seu lado, você tem o shalom de Cristo? Amém. Mas então, pessoal, nós podemos confiar no nosso Pai e nós podemos descansar nele. Amém? Quando a gente confia, a gente descansa. E quando a gente descansa, a gente está confiando nele. Não tem como separar. Eu confio, eu descanso. Eu descanso, eu confio. Confiar que Deus sabe mais do que você, Ele cuida de você e o cuidado dele é sempre o melhor. Não tem nada que você possa fazer para o seu filho que seja melhor do que Deus faria. Ele faz sempre o melhor. Não há nada que você pode fazer pela sua família, pela sua casa, do que Deus faria. Ele sempre faz melhor. Confie no cuidado dele. Confie nele. Ele ama mais o seu filho do que você ama. Ele quer curar mais o seu filho do que você quer curar.
Ele quer que a sua família seja restaurada mais do que você. Confia nele, descansa nele, espera nele, fica em paz. É inútil se preocupar com coisas com as quais você não tem o controle. Infelizmente, queridos, nos dias de hoje, as pessoas estão ansiosas, elas estão preocupadas com o amanhã, com o que vai ser no futuro, o que vai acontecer. Viva hoje, viva o hoje, descanse no Senhor hoje. O dia de amanhã pertence ao Senhor e Ele tem o melhor para você. Você não pode mudar o que vai acontecer amanhã, mas o teu Pai sabe o que é melhor para você amanhã, então confia e descansa nele. Ele tem o controle da sua vida, amém? 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria assim, que você pensasse aí por 30 segundos. Existe algo na sua vida que você tem olhado e pensa, poxa, Deus não cuidou de mim nessa situação. Não tem, queridos. Ele tem cuidado de você todos os dias. Mesmo quando você às vezes não se toca, Ele cuidou de você, Ele te guardou, Ele te livrou, Ele cuidou de uma situação que às vezes você nem soube. Confie no cuidado dEle, Ele tem cuidado de você. Por que você fica ansioso? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Lançar é jogar. É falar, tchau, vaza daqui, ansiedade. Porque o meu Pai está cuidando de mim. O meu Pai está cuidando da minha família, da minha casa. Não fique ansioso. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a ansiedade. Pare de pensar excessivamente sobre tudo. Leve seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. A nossa alma, ela quer pensar. E como é que vai ser? Ela quer, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Ah, mas e fulano de tal? E o que ciclano vai pensar de mim? E fulano está pensando, fulano vai falar de mim, vai falar mal de mim. A gente pensa. A gente não consegue dormir porque está pensando. A gente acorda pensando. A gente fala pensando e pensa. Ei, calma. Descansa no Senhor, descansa nele, Ele sabe o que é melhor para você. Quando a gente confia, a gente descansa. Quando a gente confia, a gente descansa nele, a gente espera nele, a gente sabe que Ele tem o melhor. Leve os seus pensamentos à obediência de Cristo. Quando vier um dardo inflamado sobre a sua mente, querendo trazer acusação, querendo dizer que você não é boa o suficiente ou bom o suficiente, querendo trazer algo do passado sobre a sua vida, lembre-se da obediência de Cristo naquela cruz e leve o seu pensamento cativo a Ele, crendo que Ele já te livrou, Ele já te guardou, Ele já te perdoou. O passado não tem poder para interferir na sua vida. Você pode olhar para frente, você pode viver o hoje, porque Jesus já fez tudo o que você precisa. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, pensamento, à obediência de Cristo. Essa deve ser a nossa realidade diária. Quando o diabo quiser lançar setas sobre a sua mente, você precisa falar, epa, a minha mente é de Cristo e eu levo cativo todos os meus pensamentos à obediência dele. Você não tem poder sobre a minha mente, você não tem poder para fazer arruaça, para colocar sobre a minha vida acusação, porque em Jesus eu fui plenamente curada na minha alma, no meu corpo, e isso não tem poder sobre a minha vida. Amém, queridos? Pense as coisas do alto. Pense o que Deus pensa ao seu respeito. Para de pensar o que fulano, ciclano pensa, ou falou, ou fez com você. Submeta esse sentimento, esse pensamento, à verdade da palavra. O que Deus diz sobre você.
Se Ele diz que você é abençoada, ninguém pode falar que você é amaldiçoado. Se Ele te libertou, não existe ninguém que possa te aprisionar novamente. Se Ele fez uma obra completa, não há nada que possa fazer essa obra ser pela metade. Você vive pela fé, você crê, você confessa, você confia. E você descansa nessa palavra. Amém? Só se permita pensar naquilo que Deus diz sobre você, porque esses pensamentos trazem paz. Quando a gente dá lugar a pensamentos que não são os pensamentos de Deus, com certeza você vai entrar num caminho, é só ladeira abaixo, gente. Se a gente começa a pensar o que sugerem por aí para a gente, é só ladeira abaixo. Mas quando eu penso aquilo que Deus pensa sobre mim, é só ladeira acima, direto, amém? Quero te convidar nessa noite a você pensar o que Deus diz sobre você, os pensamentos dele sobre a sua vida. Existem pensamentos que drenam a nossa energia, pensamentos ruins, pensamentos que vêm sobre a nossa mente, que tiram a nossa paz, que faz achar a gente, nossa, como eu sou uma pessoa ruim, poxa, como eu não sou boa, poxa, como eu não sou uma boa mãe, poxa, como eu não sou uma boa esposa, poxa, por que eu sou assim? Não olhe para o que falam ou dizem ao seu respeito, você não é isso, você é o que Deus diz sobre você. Não permita que esses pensamentos de amargura, de raiva, de ciúme, drene a sua energia, mas coloque ela completamente depositada naquilo que Deus fala sobre você. E com certeza você vai ter pensamentos de paz. Todo pensamento ruim, pensamentos às vezes de morte, de suicídio, de não querer mais viver, isso tem que ir embora. Isso tem que dar lugar à verdade de Jesus na sua vida. Então, deixa de achismo e olha para Jesus, foca nele, foca no que ele fez, amém? É muito bom quando a gente sabe que é profundamente amado. Quando a gente sabe, olha, não importa, Deus me ama. Não importa, ele foi naquela cruz por mim, ele me ama. Nada nos abala quando a gente tem essa revelação de que somos completamente amados. E aí a alma tem que ficar no lugar dela e parar de colocar coisas nas nossas cabeças. Gente, as vozes aí de fora, ó, são altas e grandes. Elas ficam assim, ó, vozes altas, querendo falar coisas que não é a nossa realidade, porque a nossa realidade é a realidade do Espírito. E nele nós somos completamente saudáveis e ligados com o nosso Pai. Não aceite as sugestões do diabo. Não deixe a sua alma dar ouvidos àquilo que o diabo está falando sobre você. Dê lugar ao que o Espírito Santo, que habita dentro de você, fala. Ele diz que você é uma filha amada, você é um filho amado, você foi resgatado, você foi perdoado, você tem família abençoada, você tem vida plena, você tem Zoe, você tem vida abundante, você é mais do que vencedor, você tem shalom, você tem prosperidade. Isso tudo é o que Jesus e o que a palavra fala a seu respeito. Então é nisso que eu vou me segurar. É nisso que eu me seguro. O resto, deixa para lá. Eu me seguro na palavra, que é a verdade. Nela eu não sou abalada. Amém? Olha só o que diz Provérbios 3, 5, 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio nos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde no corpo e vigor aos ossos. Como é importante quando a gente se submete ao que Jesus, o que Deus pensa ao nosso respeito. Eu quero te convidar nessa noite a você olhar para Jesus, focar nele, deixar para trás aquilo que você acha que sabe. O apóstolo Paulo, ele deixou para trás. Ele disse que o conhecimento, tudo o que ele sabia, se tornou como lixo diante daquilo que Jesus tinha feito.
E por que que nós achamos que sabemos muitas coisas? Se renda ao teu Pai, Ele sabe mais do que você. Ele sabe muito mais do que você. Se renda nele, confia nele. Olha o que diz esse mesmo versículo na versão A Mensagem. Confie no Eterno no fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que você fizer. Aonde você for, Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno. Fuja do mal. O seu corpo irradiará saúde e seus ossos irão vibrar de tanta vida. Gente, a gente precisa reconhecer que a gente não sabe nada. A gente não sabe de nada. Jesus sabe de tudo. Você não está sozinho, você não está aqui de passagem, o Espírito Santo mora dentro de você. Ele é o seu guia, Ele é a sua direção, Ele é o seu consolo, o seu conforto. Pare de resolver as coisas sozinho. Chama o Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me direciona, me guia, me mostra. Espírito Santo, eu não sei lidar com essa situação, mas você sabe, me ajuda, me direciona. Você não precisa resolver nada sozinho, e você não está sozinho. Ele habita dentro de você. Os seus pensamentos, a sua mente, ela pode afetar a sua saúde emocional e física. Infelizmente, nós vemos muito disso por aí. Pessoas que não estão com a sua mente saudável, pessoas que não têm emoções saudáveis, termina refletindo isso para o seu corpo físico. Quero te falar, a obra de Jesus foi completa. Foi no físico e foi na sua alma também. O seu espírito já foi religado com Deus. Você não precisa viver debaixo de enfermidade, nem na sua mente, nem na sua alma, nem no seu corpo, porque a obra dele foi completa. Se você renovar a sua mente na palavra diariamente, com certeza os seus pensamentos vão ser pensamentos de paz a cada dia. Por isso, renove a sua mente na palavra. Renove. O que a gente está fazendo aqui hoje, nessa noite, é renovar a nossa mente na palavra. Nós estamos aqui entendendo, aprendendo, ouvindo, lendo. Alguns estão tirando foto, alguns estão grifando a Bíblia. Nós estamos renovando a nossa mente na palavra. E isso traz para nós paz, isso traz para nós emoções saudáveis, alma saudável, estabilidade, equilíbrio. Olha o que diz Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-lhes, renovem a sua mente na palavra. Diariamente, acorde, renove a sua mente na palavra. Vai trabalhar, renove a sua mente na palavra. Vai dormir, renova a sua mente na palavra. É algo que nós precisamos fazer diariamente. Sabe por quê? Porque o mundo, as vozes do mundo, estão o tempo todo, 24 horas por dia, buzinando na nossa cabeça, nos nossos ouvidos. E quando eu renovo a minha mente, as vozes de fora não entram na minha mente, não entram nas minhas emoções, porque eu sei quem eu sou em Cristo, então eu consigo combater. Qual é a dificuldade que você tem passado? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nesse momento, mas o teu Pai com certeza sabe. Pode ser uma insônia, uma dificuldade para dormir, pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma ansiedade excessiva, pode ser uma tristeza profunda, pode ser uma aflição, pode ser um medo. Eu não sei se você está passando por isso ou se você conhece alguém que esteja passando. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele já curou cada uma dessas enfermidades. Ele não vai curar, Ele já curou.
foi no passado, há mais de 2000 anos atrás. Ele declarou, ele lançou essa cura para que hoje nós pudéssemos manifestar ela em nossas vidas. Foi algo real, gente. Mas nós só vamos viver e manifestar se a gente olhar com os olhos da fé e declarar e confessar e confiar e descansar nele. Eu quero dizer para você que o tratamento é muito importante. Vá à terapia, vá aos psicólogos, faça o tratamento médico, mas a tua cura real vem de Deus. É Ele que tem a cura completa. Os terapeutas ajudam, os psicólogos ajudam, são maravilhosos, mas a cura real vem do nosso Pai. E ela está liberada para cada um de nós. Você não precisa viver preso nessa depressão, nesse medo, nessa ansiedade. Você não precisa viver assim. Jesus já fez tudo que você precisava. Descansa e confia nele. Renove sua mente na palavra. Destaque versículos da Bíblia. Queria citar aqui alguns versículos que você pode, durante a sua semana, estar destacando na tua Bíblia, quando você vai fazer o seu devocional, quando você vai ler a Bíblia. É algo simples, mas são verdades que quando a gente declara, quando a gente confessa, faz um poder, tem um poder transformador de mudar realidades que tem um R minúsculo, porque a nossa realidade em Jesus tem um R bem grande, porque é o que nós vivemos na nossa vida real, porque nós somos seres espirituais, amém? E o nosso espírito está pronto. Então, a nossa verdade é aquela que Jesus fez para a gente, e não o que a gente vive aqui, nesse mundo. Creia nisso. Creia nisso. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo na sua vida. Ah, mas como assim? Você tem, é pela fé. Olha o que diz 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Opa, está escrito na palavra? A palavra é a verdade? Quem é que vai falar que eu não tenho a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. Mesmo que eu não consiga ver agora que eu estou tendo, mas pela fé eu tenho. A mente de Cristo é uma realidade, é a minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não sou facilmente atingida porque eu tenho a mente de Cristo. É a mente dele que está sobre mim. Ele morreu naquela cruz para que a minha mente fosse redimida e eu pudesse viver shalom de Deus, paz de Deus. Olha só, talvez você tenha dificuldade para dormir, talvez você tenha medo, talvez o seu sono não é suave, não é tranquilo. Você não precisa ter medo. Jesus também conquistou para você um sono suave e tranquilo. Que você possa descansar, que você possa dormir e realmente descansar, sem ficar atribulado, com insônia, sem conseguir dormir. Olha o que diz Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave, será tranquilo. Queridos, talvez você esteja passando por uma fase, por um momento de tomar remédio para dormir. Eu quero te dizer que isso não é algo que, é normal, todo mundo toma. Eu quero te dizer que Jesus tem algo sobrenatural para você. Você não precisa viver a sua vida toda tomando remédio para dormir. Porque Jesus já conquistou para você saúde no seu sono, nas suas emoções, que você pode deitar e simplesmente dormir o sono dos justos, como diz por aí. Ele quer que você tenha uma vida plena. Isso significa também dormir serenamente, tranquilamente, sem pensar no amanhã, sem temer o amanhã. Às vezes é difícil, né? A gente fica, poxa, mas quero te dizer, é a verdade. É a verdade. É isso que ele fez por mim e por você. Nos pequenos detalhes, até com o seu sono, Jesus está preocupando, e ele se importa até com o seu sono, porque ele se importa com todas as coisas das nossas vidas.
Ele se importa e Ele tem sempre o melhor. E o melhor de Deus para você é ter uma vida suave e tranquila, um sono suave e tranquilo. Tenha fé que Jesus pode te curar de toda insônia. Tenha fé que Jesus pode fazer com que você, a partir de hoje, comece a dormir todas as noites bem. E que quando você voltar no seu médico, ele vai olhar e vai constatar que você não precisa mais tomar remédio para dormir. Porque é assim que Jesus faz. A gente faz o tratamento, a gente segue a orientação do médico, mas a gente vive pela fé. E a gente declara o que Jesus fala. Eu vou fazer sim, doutor, eu estou com essa dificuldade hoje, eu estou passando por essa depressão hoje, eu estou passando por essa aflição, eu estou com dificuldade de dormir hoje, eu vou fazer o tratamento. Mas eu creio que o meu Pai, Ele já fez tudo o que eu preciso em Jesus. E eu não vou, há pouco tempo, daqui a pouco, eu não vou mais precisar desses medicamentos, porque Ele já fez a obra dEle, e eu vou manifestar no meu corpo físico isso. Queridos, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que a gente crê. Nós não estamos brincando de ser crentes. Nós cremos e ponto. Se Jesus falou, é a verdade, ponto. Não tem mais para ser acrescentado, é a verdade, ponto. Ou eu creio ou eu não creio. E eu creio na palavra. Não é a minha palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. No nosso corpo físico, na nossa alma e na nossa mente. Foi uma obra completa. Eu creio, mas eu creio tanto nisso. Como eu queria que todos nós, que toda a igreja de Jesus cresce dessa forma. A ponto de não duvidar nunca do que Jesus fez por cada um de nós. Não foi uma obra pequena. Não foi uma obra pela metade. Foi algo completo, pleno. Como nosso Pai quer que os seus filhos queridos, vivam uma vida abundante, uma vida de alegria real, uma vida que não seja de tristeza e de frustração. Ele quer que você viva uma vida abundante. Ele quer que você viva a Zoe. É a vida do próprio Deus que está dentro de você. Quando a igreja de Jesus entender isso, quando a igreja de Jesus entender isso, não vai ter para ninguém. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder. Você tem paz, você tem proteção, você tem esperança, e por isso você não é abalado. Olha o que diz o Salmo 62, 5 e 6. Somente em Deus eu encontro paz. E nele eu ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu não serei abalado. Você está fincado na rocha eterna que é Jesus. Você está cercado por escudos protetores do teu Pai. Ele tem salvação sobre a sua vida. Você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Mesmo que as circunstâncias sejam ruins, você vai permanecer firme na rocha eterna que é Jesus. E você não vai ser abalado. Confesse e declare isso todos os dias. Em Deus nós encontramos paz. Nele nós somos mais do que vencedores.